Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Nós estamos notando nos últimos dias que a bolsa veio simplesmente desabando. Uma das ações que nós temos na nossa carteira, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, também vem em descendente. Será que a ação do Banrisul está se oferecendo para que a gente possa fazer novos aportes? Vamos dar uma olhada o que está acontecendo dentro do mercado. Note que o Ibovespa está agora a 105.800 pontos aproximadamente. Ele está subindo 0,08%, já esteve no dia de hoje a 105.226 pontos. Já há 2-3 dias o Ibovespa venceu essa linha de resistência e agora está negociando aqui abaixo dela, e nós estamos observando que o mercado então ele vem numa decrescente, que nós não sabemos direito aqui onde que ela pode parar. Também não é esse o nosso objetivo, porque a gente vê que a gente junta as ideias de mercado, de como o mercado está se apresentando, como o governo no todo vem se comportando, e a gente nota que isso vai recuando lenta e gradativamente para um ponto aí, de modo que ações que fazem parte da nossa carteira acabem de alguma forma se oferecendo. Como é o caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos ações na carteira que são ações preferenciais de classe B, BRSR6. Veja que a ação está sendo negociada a R$ 9,71, caindo 0,72. Ela já chegou a cair até R$ 9,67. E diante dessa movimentação como um todo, lançamos uma ordem no dia de hoje, 27 de fevereiro de 2023, para compararmos então ações do Banrisul a R$ 9,75, 20 ações, o que foi executado às 11 horas e 13 minutos. Será que do ponto de vista do preço, a ação realmente está se oferecendo? Se você já está acostumado com o canal, sabe que a primeira coisa que nós fazemos depois da compra é o registro da compra. Então aqui no dia 27 de 2 de 2023, então por R$ 9,75, passamos de 7.108 ações para 7.308, portanto, compramos 200 novas ações. Com relação ao preço, o que nós levamos em consideração são dois fatores. O primeiro é o que aconteceu no passado, dividendos pagos no passado, e depois aquilo que nós estimamos em termos de dividendos projetados para o exercício, no caso aqui de 2023. Quando nós olhamos para o passado, nós computamos os dividendos. Veja que nós temos aqui do ano de 2017 até o ano de 2022. Como nós computamos os últimos 25 anos, vamos fazer de 2018 a 2022, o que dá uma média em termos de dividendos pagos, R$ 1,01 aproximadamente. Este retângulo, que eu vou deixar aqui em vermelho, você pode notar que nós calculamos o preço teto em função dessa média de R$ 1,16 que foi pago de proventos nos últimos 5 anos. Se nós dividirmos aquele R$ 1,01, eu falei 1,16, mas está equivocado, é R$ 1,01, quase 2 centavos. Se dividirmos isso por 6%, e porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então, dividindo os proventos pagos por 6%, vai nos dar R$ 16,94 na média dos últimos 5 anos. Se considerarmos apenas o último ano e dividirmos os dividendos pagos aqui, que foi de 88 centavos, então R$ 15,90 de preço teto. E a gente ainda faz uma variação aqui do crescimento médio composto. Aqui na verdade foi um decrescimento, porque ele decai aí em torno de 10%. Com isso, a gente faz uma estimativa de preço teto aqui em torno de 80 centavos aproximadamente. Dividindo isso aí por 6%, nós temos um terceiro preço teto de R$ 13,22. Na média desses 3 preços, nos resta um, que é de R$ 15,35. Basta fazer a média desses 3 aqui. E é esse que nós vamos considerar para fins de preço teto quando nós olhamos para o passado. Mas assim como nós olhamos para o passado, nós também gostamos de ver a nossa projeção. Projeção essa que nós fazemos com base na análise dos resultados para o fechamento de 2022, que nós fizemos aqui no canal, que eu vou deixar no final para que você veja como nós chegamos nesse quadro. Então, na projeção, o que importa aqui
para essa construção do preço teto é exatamente o que está na coluna de projeção para 2023, que com base nos crescimentos médio composto aqui, principalmente da receita das intermediações financeiras do Banrisul, nós podemos aqui estimar que o banco talvez ele tenha a possibilidade de nos oferecer 772 milhões de lucro líquido. Como o banco firmou que vai pagar 50% de payout, isso significa que o banco tem condições de pagar até 94 centavos, conforme essa nossa projeção de lucro líquido, que ela é bastante conservadora. Para esses 94 centavos que o banco tem condições de pagar, veja que o preço teto aqui ele ficaria em R$ 15,74, quase 75 centavos. E esses dados da nossa projeção nós trazemos agora para este retângulo que eu estou marcando para você aqui em azul. E aqui está o preço teto quando olhamos para a nossa projeção, ou seja, olhamos para o futuro. Veja que pagamos R$ 9,75, ele fica abaixo do nosso preço teto quando olhamos para o passado e também fica abaixo do nosso preço teto quando olhamos para o futuro, o que pode significar que estejamos comprando uma ação barata. Mas se, por um lado, nós consideramos a questão do preço, por outro lado, nós gostamos de mostrar o racional que tem por trás da nossa compra. Então a gente faz o registro aqui da compra e traz o racional junto com ela. E de onde vem esse racional? Também vem da nossa tabela de indicadores, e daí a importância de nós a construirmos. Só que neste caso nós vamos levar em consideração aqui o patrimônio líquido, o lucro líquido, que nós já mostramos as razões pelas quais calculamos, e o preço pelo qual pagamos a ação, R$ 9,75. Juntando tudo isso, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, 0,42. Como está abaixo de 1, é um indicativo de que a ação possa estar barata e mais, que fazer esse investimento a esse preço da ação, o nosso risco é muito reduzido, uma vez que todo o patrimônio ele cobre pelo preço que nós estamos pagando pela ação, quando multiplicamos este preço da ação, 9,75, pelo número de ação que tem. Ou seja, esse valor é inferior ao patrimônio líquido da companhia. Por isso, é um indicativo de que o risco seja muito baixo. Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,76, ou seja, significa que em torno aí de 6 anos e 2 meses você tem condições de receber pelo valor que você está pagando hoje pela ação, R$ 9,75, em função, nesse caso, do lucro líquido e não dos dividendos. Lembre-se, em função do lucro líquido. Além disso, um outro fator que nós levamos em conta para esses 94 centavos possíveis de serem pagos em 2023, a companhia nos dá aqui um dividend yield de 9,69%, que fica bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E assim, trazemos todos esses dados agora para o registro do nosso racional. Tudo que nós pensamos sobre essa ação nós colocamos nessa compra. Então aqui está a compra de 200 ações, 9,75. E veja, um dividend yield acima do que nós projetamos. A companhia ela tem aqui um crescimento médio composto da sua receita em 8,9% em média ao ano, considerando os últimos 5 anos. O seu lucro líquido, a gente sabe que teve um lucro líquido, com todos os percalços que nós mostramos quando fizemos a análise do quarto trimestre. Eu vou deixar no final, aí você vai entender por que isso aí não chegou a nos abalar. Mas um PL, que eu já expliquei, 5,16, mais um preço sobre valor patrimonial por ação 0,42, um retorno aqui sobre o patrimônio líquido 0,85, já subindo dos 7,3% que teve em 2022, e o nosso preço teto aqui, R$ 15,35, que nós também já explicamos, mostrando que esse preço que nós pagamos pela ação fica muito abaixo, tanto do preço teto, e neste caso aqui, olhando para o passado, que é o mais importante deles, nós trazemos para cá sempre o menor, mas também ele fica abaixo de quando nós projetamos o exercício de 2023, indicando aí que estamos pagando um preço excelente por essa ação, em função dos proventos que ela paga. E agora vamos dar uma olhada, para finalizar, na nossa tabela, onde nós mostramos as nossas metas para os exercícios de 2023 a 2024. Olhando para as nossas metas 2023, 2024, veja que para Banco do Estado do Rio Grande do Sul nós temos uma meta aqui de 7.601 ações e já chegamos a 7.308. Veja que quase todas as nossas ações, com exceção da Copel e da Caixa Seguridade,
nós já estamos acima dos 90%, algumas até acima dos 100%. Significa que na próxima revisão, a última que nós fizemos foi agora no mês de fevereiro de 2023, nós vamos ter que ajustar essas ações. E como é que a gente ajusta isso? Porque nós fazemos aumentar aqui a nossa receita estimada, tanto a estimada quanto a máxima, mensal, em função das ações que nós possuímos. Veja que nós queremos chegar à média mensal de R$ 2.674 até o final de 2023, o que nós achamos que vamos conseguir aí com uma certa facilidade. Portanto, nós vamos ter que levantar essa receita aí que nós vamos estimar. Isso aqui nós vamos ajustar adequadamente, principalmente porque nós já estamos batendo no teto das nossas ações. Até o presente momento, já recebemos aqui R$ 3.704,48 de proventos. Isso estamos recém fechando o mês de fevereiro, mas nós temos agora, nós vamos mostrar aqui no canal, para receber BB Seguridade, BB Banco do Brasil e Isacetep TRP4, o que vai nos fazer alcançar quase 50% da meta só nos primeiros 4 meses, que nós já mostramos aqui no canal. Então, está aí a demonstração do método, ele funcionando, e significa que provavelmente a gente vai ficar bem acima desta primeira meta projetada aqui para nossa receita mensal. Porque o que significa isso? Que esse é o valor que nós vamos reinvestir sem que a gente precise tirar do nosso principal, como por exemplo, o nosso salário. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. A bolsa do formato que ela está atualmente, né, com todas as pressões que vem sofrendo, enfim, uma série de questões. Se você for olhar o número de empresas fechando empregos, a questão, hoje saiu o Boletim Focus, a taxa de juros está se mantendo alta, a inflação está num patamar, a única coisa que muda é o PIB, mas é um PIB artificial justamente por esse desencontro aqui da taxa de juros e da taxa de inflação. Com isso, há uma pressão para que as ações, principalmente no setor de varejo, sejam empurradas e pelas notícias, né, que a gente tem visto aí no mercado, principalmente algumas voltadas com questões de fraude, de má gestão, enfim, de pedidos de recuperação judicial. Tudo isso está gerando uma pressão e vai, de alguma forma, acarretando esse todo no mercado, e um dos afetados é justamente o setor bancário, né, que possui muitos, digamos, créditos dessas empresas. Então o mercado fica mais, digamos, cestroso, ele fica mais cauteloso, e assim o preço da ação acaba indo para baixo. Como o Banrisul é um dos bancos mais consistentes aí que nós temos, mesmo que tenha vamos dizer assim, um índice de eficiência não muito bom, mas em termos de carteira é uma das carteiras mais robustas, que nós também já mostramos aqui no canal, e no vídeo no final aqui você vai poder acompanhar o que eu estou afirmando. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.